Boa noite a todos. Que a divina paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre, né? É muito bom a nossa irmã falar, né, dessas orientações para despertar em nós o senso de trabalho, de dever, não é? Porque quando nós chegamos numa casa, a gente não entende muito bem a dinâmica, a gente entende, enquanto doutrina espírita, que há um bem que nós queremos ser curados, não é? De algo que nós estamos sentindo. Então é importante, não é? Nós entendermos isso. E a partir do momento que nós compreendemos, qualquer lugar que nós formos, será desta forma, não é? Toda instituição tem o seu ritmo, e o nosso é esse, não é? Nós vamos falar então do orgulho e da humildade, né? Um tema um pouco árido, né? Mas vamos lá, 1 hora para nós refletirmos. Eu deixo sempre à vontade aquele que estiver dúvida, pode perguntar. Estamos em fraternidade, né? É muito ruim nós ouvirmos algo, queremos respostas e não a termos, né? Pode ser que nós não tenhamos o 100%, mas sempre um caminho, né, aparece e a gente pode conversar a respeito, né? Essa imagem aqui, exclusivamente, é a imagem que Jesus lava os pés dos seus discípulos, né? Logo após a traição de Judas, o mestre dá uma demonstração de como é servir ao próximo. E ele vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro, não é? Pedro é o nosso amigo mais instintivo, não é? Desses discípulos do Mestre Jesus. Diz: Mestre, mas por que há de lavar os meus pés? Se assim, lava-me a cabeça também. E o Mestre diz: é preciso que se cumpra as profecias. Se não for assim, nada do que ele fez até então teria o seu devido valor. Aí o Mestre simplesmente lava os pés, uma demonstração de que aquele que é maior deverá ser o menor no reino de Deus, nosso Pai, não é? Só daí uma grande reflexão para nós, não é? Será que se nós estagiarmos, eu sempre gosto muito de lembrar algo, não é? Será que se você fosse Jesus, já nos colocamos nesse lugar? Se eu fosse Jesus, eu lavaria os pés de quem? Do meu familiar, do meu amigo, do meu adversário? Porque são lugares que nós temos que dar uma transitada. O mundo está muito diverso. Nós não temos mais umas figuras fixas, né? Como demandando a origem de todos os nossos pensamentos, da nossa forma de sentir. O mundo exige que nós possamos conhecer aquele que está ao nosso lado, o nosso próximo, seja ele aonde ele estiver. Será que, estando no papel do mestre, eu lavaria os pés de alguém? É uma reflexão. Nem me respondo pelo amor do Cristo, né? É uma reflexão. Daí nós vamos entender um pouco o que é o orgulho e o que é a humildade, não é? Deixa eu só me entender, né, com a minha... É isso mesmo. Estou na frente de alguém? Eu tenho energia de movimento, tá? Então, vou ficar desse lado aqui que fica melhor, não é? O que é o orgulho? Está transcrito, né? Sentimento de contentamento consigo mesmo ou com outras pessoas. Maravilha, não é? Positivo ou negativamente. Então, eu me orgulho do que eu tenho, do que eu sou. Isso independe se aquilo que eu sou e o que eu tenho foi conseguido licitamente ou ilicitamente. É um exemplo.
Sou orgulhoso. Aí o que diz o livro dos Espíritos? Todos conhecem o livro dos Espíritos? Ai, que maravilha! Pergunta 785. Qual o obstáculo ao progresso? A resposta: o orgulho e o egoísmo. Todas as vezes que eu tenho uma fala orgulhosa, uma postura, eu tenho junto a isso o meu egoísmo. É difícil admitir, não é? Que nós somos egoístas. Mas é uma parte da nossa imperfeição, não é? Seguindo, ele diz na pergunta 914, o egoísmo, estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, ou seja, é o meu interesse, o que me interessa. Ele coloca lá, parece bem difícil de ser extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá algum dia? O que os senhores acham? Boa noite. Tem alguém aí? Está todo mundo encarnado ou desencarnado? Já não. Nós estamos numa casa espírita, mas ainda estamos lidando com o plano material. É assim, não é? Será que nós vamos conseguir algum dia? Você vê como nós estamos, né? O livro dos Espíritos dizem, se o homem colocar na sua vida os princípios da vida moral, a prática do bem, a busca constante da renovação, não é? Íntima, entre todos os seres, conseguiremos vencer o egoísmo. Mas, por hora, dada a nossa condição de planeta de prova e expiação, de espíritos imperfeitos em busca do aprendizado. Que aprendizado? De entender essa moral, de praticar o bem. Por hora, o egoísmo que há em cada um de nós vence. Terrível, não é? Uma pergunta no Evangelho que ele diz assim, olha, eu vejo um homem a se afogar, homem, uma mulher, né? Será válido que eu vendo esse homem a se afogar, eu me atire e busque salvá-lo? O que o Evangelho diz? Olha, se você faz isso verdadeiramente, ou seja, ele está se afogando, eu fui conseguir salvá-lo, mas não consegui me salvar. Se eu faço isso verdadeiramente, é válido. Agora, se eu vou no ímpeto de salvar o outro, ele consegue se salvar e eu não. E eu desperto para a espiritualidade no sentido de que, mas como eu morri? Eu fui salvar alguém. Eu não deveria ter morrido, então quem deveria ter morrido era ele ou ela. Se eu faço isso, o que reina? O egoísmo. Então, por que nós trouxemos essa passagem rápida do Evangelho? Para entender que se as posturas orgulhosas existem, é porque existem, segundo o livro dos Espíritos, o egoísmo em cada ser, em cada ação. É difícil, gente. Nós temos uma visão, não é? Que o Cristo combateu muito, que é aquela visão, não é? De bondade, que nós somos bons. O mestre andava no meio do povo, curava. E as pessoas diziam, mestre, tu curas. Tu fazes milagres. Quem vê, é a gente que vê, que se levanta e anda.
O que o mestre responde? Tem certeza que vocês conhecem o Evangelho? O que o mestre responde, né? Afasta-te de mim, tu que obras iniquidade, porque bom só meu Pai que estás no céu. Todas as vezes que eu estou no meu convívio, que eu vejo alguém falar assim popularmente, eu sou bom, só não mexe comigo. Eu penso nisso. É automático. E eu penso, mas não é que o Cristo tem razão? Que a gente não é bom mesmo. Todas as nossas ações, elas precisam de vigilância. Porque senão, todos aqueles resíduos que nós não resolvemos conosco, ficam externos. Alguém há de sempre ver o momento que nós não fomos bons. Ou não é? Pode contestar. Eu estou tranquila a respeito disso, né? Eu acho que, como diz a nossa amiga, cada uma posição dentro de uma casa espírita, a gente vai se acostumando, né? Com as perguntas, respostas, contrariedades, não é? Muito bem. O orgulho, esse aqui é um depoimento de uma rainha que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Vocês conhecem o depoimento da rainha? Eu vou transcrever, vou ler para vocês entenderem, né? O que ela diz? O orgulho me perdeu sobre a terra. Ela tinha tudo, podia fazer o que queria. Não se importou com ninguém. O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Ela diz para nós, perguntando. Nada, absolutamente nada. Tudo que é matéria, é meio recorrente nós dissermos isso, né? Fica por aqui. Então vamos aproveitar o que nós temos da melhor forma possível. Se eu posso compartilhar, se eu posso doar, se eu posso usufruir. Porque ela disse que, enquanto ela tinha tudo isso que nós buscamos, né? O último iPhone, a TV, acho que está em 60 polegadas, né? É mais TV do que parede, gente. A casa, o carro. Veja, isso aqui não é um depoimento contra, isso aqui é uma análise, não é? Porque o livro dos Espíritos diz, tudo que é bem material é útil, é para ser usado. Nós somos usufrutuários de tudo que nós conquistarmos. Mas os senhores já viram alguém levar algum destas coisas consigo mesmo? Carro, casa, terreno, a veste. Tem muita gente que gosta orgulhosamente de dizer, mas eu já defini as vestes que eu quero partir. É ou não é? Pode ser que a moçada mais jovem já não tenha essa perspectiva, não é? Mas de nós para trás está todo mundo aí, já. Tem um bom número de gente com tudo definido. Que sapato, que meia. O que acontece conosco? Quem guardou essas definições? Ninguém guarda. Como é que nós vamos? Do jeito que der. Vamos colocar assim, né? Veja, ela disse, não levou absolutamente nada. Nada. E o poder que tinha sobre as outras pessoas? Que ela tinha sobre comando. Porque ela estava dizendo nesse depoimento que ela é autoritária. A rainha. Fui entre os homens, a rainha, e pensei chegar ao reino dos céus. Podia tudo, né? O que eu for aqui, serei lá. A certeza que muitos têm, não é? Eu faço tudo o que eu posso, eu ajudo o meu familiar, o meu amigo. Na empresa eu faço o que dá para mim fazer, mas dentro do possível, eu ajo honestamente, verdadeiramente. Eu não traio amigo nenhum, não passo a perna, não derrubo ninguém. Eu mereço o meu lugar no céu, é ou não é?
Para se pensar, né? Aí ele coloca aqui, mas que desilusão. Ela se desiludiu. Tive que ver acima de mim homens que eu considerava pequeninos. Aquele que normalmente, isso é interessante para nós, porque normalmente nós sempre temos alguém que nós desprezamos. Pode parecer incrível, não é? Mas como que age o desprezo aos dias de hoje, não é? Não está na nossa linha de status social. Porque o status social não significa o maior, nem sempre, poder aquisitivo. Cada um no seu estado, né, social. E dentro daquele estado social nós discriminamos, muitas vezes, as pessoas que batem a nossa porta. Às vezes nós estamos andando, nós não queremos ser incomodados. Tem um segmento religioso, os TJ, todos conhecem? São as testemunhas. Elas batiam muito nas portas, né? Agora elas voltaram, porque é após a pandemia, né? Quantas vezes as pessoas não receberam? As crianças diziam, saíam da casa dizendo, meu pai mandou dizer que não está. Não é? E tem uma coisa curiosa, né, a respeito disso, né? Que eles têm um senso de observação e conhecem cada morador do local que eles frequentam. Então ele sabe dizer, ele provavelmente não sabe o nome, mas ele sabe dizer, sabe a mãe daquela criança que mandou dizer que ela não estava? Como é que é a rua mesmo, fulano? Ah, é aquela rua tal, 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 tal. Vocês sabiam disso? Geograficamente eles sabem. Quando eu faço isso, orgulhosamente de mim, né? Que me saio daquela situação, olha que beleza. Eu dei conta de quem eu sou. Você avisou para aquela pessoa que o seu comportamento é esse. Parábola do bom samaritano. Não tem um que passa largo? Vocês conhecem a parábola do bom samaritano, né? Ah, nós passando a largo, nas testemunhas. E elas dizendo, eu te conheço. Nós temos isso, gente. Tudo bem eu prosseguir? Todo mundo está orgulhoso de si mesmo? Das suas boas ações? Não é? Alguém pode dizer para mim uma boa ação que tenha feito o dia de hoje? Aliás, não diga. Levante a mão quem fez uma boa ação até essa hora. Dia de hoje. Qual que é o seu nome? Sara. Só a Sara. Só a Sara. O que o Evangelho diz? Da humildade. Muito obrigada, Cássia. O que ele diz da humildade? E eu vou justificar por causa da Sara, não é? Que a humildade vem da palavra humilitas, que é igual a humus, terra fértil. Terra fértil está na parábola do bom semeador, não é isso? Eu estou pulando porque os senhores falaram para mim que... Alguém não conhece? Nossa, que silêncio, hein? Eu tenho a impressão que eu devia ter mudado o texto de hoje, não para orgulho e humildade, mas para quem tem conhecimento e para quem não tem. Porque me lembrou muito aquela parte, né? Muito será cobrado daquele que sabe. Ó, eu não sei se vocês ficaram um pouco receosos com medo, né? Vai que, né? A gente coloca os nossos pensamentos de quem somos e a espiritualidade vê. Jesus via a nós como raio-x, né? Analisava a alma, sabia quem era cada um.
do jeitinho que se prostrava para ele, né? Nós, graças a Deus, não vemos, né? Porque o nosso olhar está nas nossas ações. Então eu posso pensar, mas já não lemos o pensamento na matéria, é muito difícil. Mas os espíritos leem. E como nós sabemos que ele lê, né? É natural a nossa reserva, né? De nos precaver, né? Só que contra nós mesmos. Nós somos as nossas energias, né? E por que é importante nós sabermos isso, né? Porque Jesus queria ressaltar a humildade da criatura. E para isso ela precisava conhecer-se. E aí nós vamos entrar numa questão bem delicada, né? Jesus dizia, curava as pessoas por mérito. O que quer dizer isso? Ele curava aquele que tinha esforço e boa vontade e merecimento. Então as curas que Jesus fez não foi aleatoriamente. Ele falou, eu vou curar a Sara, eu vou usar você hoje um pouquinho, tá, Sara? Eu não vou curar a Sara, eu quero curar a Sara. Não. Jesus só curou a Sara se a Sara tivesse merecimento. Isso é importantíssimo. Então, o que nós vamos ver no Evangelho? Os depoimentos da mulher hemorrágica, a mulher adúltera. São tudo curas físicas e curas espirituais. Conheci o processo que tinha aquelas duas criaturas, que a mulher adúltera não foi só no equívoco, que a mulher hemorrágica sofreu e aprendeu e reaprendeu, mas exerceu a fé. Nós, nessa condição aqui, de orgulhosos, precisamos buscar reconhecer quem somos. Tem alguém perfeito? Mas nós temos senso de perfeição. Nós sabemos disso, que todo mundo é imperfeito. Ah, eu erro, o outro erra, um é dessa forma, outro é daquele jeito. Mas quando nós somos alvos, né, de algum equívoco do outro contra nós queremos a perfeição. Então nós não perdoamos, não toleramos, somos impacientes, porque nós queremos que o outro haja segundo nós aprendemos. O que é que nós aprendemos? A lei de Deus trazida pelo Mestre Jesus. O outro diz, mas nós não podemos ser perfeitos. Aquele que nos fere, ninguém é. Mas nós somos resistentes. E essa resistência tem um nome. Que nome é esse? Nós estamos falando já há uns 15 minutos. Reconhecer-se imperfeito é bom, mas não é suficiente. Nós precisamos trabalhar o que nós achamos que é a nossa perfeição moral. Então, será que eu tenho humildade de reconhecer, olha, eu também erro? Eu preciso de uma oportunidade. Aliás, a reencarnação, quando nós olhamos, é a bendita oportunidade de nós estarmos aqui revendo o que nós achamos que somos, ou fôramos, né? Cada um de nós é com uma promessa aqui. Vou melhorar. Ah, eu vou amar aquele tio que eu não gosto, aquela irmã que me dá problema, e aquele cunhado, Deus me livre, mas dessa vez vai. A promessa que nós temos. Chega aqui, é uma bagunça, né, minha gente? É um tal que a gente continua com a mesma coisa e ainda dá desculpa, mas eu não lembro. Mas lá na consciência, que vem sendo formada há muito tempo, está lá a cobrança. Olha, faça o que é certo, faça isso. Mas a gente não quer ouvir. Quando nós não queremos ouvir, nós nunca damos a oportunidade para a humildade.
Pulei uma, não está certo. E a humildade é uma virtude dificílima de nós conseguirmos, não é? Porque ela precisa revisitar quem somos e dar a oportunidade de que também nós podemos errar. Alguém gosta de errar, gente? Ninguém gosta. Ou será que eu caio agora pela primeira vez num grupo que gosta? Boa noite. Ninguém gosta, a gente gosta de acertar. Mas acontece que a gente não vive num mundo de acertos. Porque se o mundo fosse tão perfeito, nós não estaremos aí quase sem oxigênio no mundo, né? Não é verdade? Não tem mais árvore, gente. São Paulo, cada chuva que cai, metade da árvore vai embora. E aí? E se São Paulo precisar de ar? Será que Deus fatiou ar para São Paulo, outro para o Rio? Será? Será que nós já pensamos em questão ambiental? Não é? Eu não penso nisso. Eu vou dar um exemplo bem prático do que é o orgulho ao ponto de prejudicar alguém, não é? Isso é um fato. Imagine, senhores, que os senhores ouvem um pedido de socorro e alguém grita, é fogo! É a casa do seu vizinho. Só que o seu vizinho é o seu adversário. Você não gosta dele, já teve vários problemas. O que você pensa? Que queime. É ou não é? Ninguém tem coragem de admitir. Graças a Deus eu não quero levar isso para mim dormir hoje não, tá? Eu quero que queime. Aí você não faz nada. O que acontece? Alguém sabe dizer o continuar dessa história? O bombeiro continua. Nosso bombeiro. Tem algum profissional bombeiro aqui? É uma pena, né? Tem que podia hoje, né? Quando uma casa pega fogo, a primeira coisa que dá combustão é o gás. Um gás que explode leva 5 residências. Então, na hora que você fala que queime, você simplesmente prejudicou a si mesmo em nome do orgulho. Termos práticos, simples, do que acontece quando nós não buscamos nos reconciliar com aqueles que ainda não sabemos amar, não é? Drástico, não é? Mas muito real. Por que nós citamos um assunto tão difícil, né? Porque isso se aplica, às vezes, no trabalho. Você precisa da colaboração, a pessoa sabe, né? Que você pode colaborar, mas você não quer fazer porque você não quer elevar o outro. Enquanto você vai ficar lá. Então você continua fazendo o que você faz simplesmente. Trabalho, hein? Instituição. Instituição também, nós temos muitas. Todo lugar que há o material humano, há imperfeição. O que nós precisamos é melhorar essa condição. Será que eu posso ajudar? Será que eu posso auxiliar? Os Espíritos dizem que não há caridade se não houver bondade no coração da pessoa. Eu preciso ter um princípio de bondade e doar algo meu e multiplicar o que eu tenho de recurso, de paciência, de tolerância. Isso não é completamente a humildade, mas é o caminho para chegar lá. Porque aí eu sim posso lavar os pés de alguém, não é? O que é lavar pés no dia de hoje? Alguém sabe dizer? Vou dar um exemplo, né? Pai e mãe doente,
precisa do amparo do filho, da filha. Olha a circunstância de hoje do Alzheimer, né? O Alzheimer é um bom exemplo, né? Esquece, as pessoas esquecem, passam não fazem mais as suas ligações mentais, esquecem. Começa então a prova para a família, quem cuida, quem não cuida, e a briga. Se for um, quer saber, porque é a circunstância dos filhos egoístas, né? Se for 6, é uma briga terrível. Meus amigos, não sou eu que estou dizendo, não. São depoimentos, é a realidade do que nós vivemos. Quem paga, quem não paga, quem não é, quem não é. Nunca nós pensamos no outro. Mas se é meu pai, será que como é que eu cuido? Não é será, como é que eu cuido? Porque isso vai refletir onde você estiver. Tudo bem? Vocês estão com uma cara terrível, tá? Queria só dizer isso para vocês. O que eu posso fazer, né? O orgulho é difícil mesmo, né? Mas é um exercício para nós conquistarmos a humildade deixando de sermos, né? Então, o que eu ganho com isso? Olha lá. Fé, que é importante em todos os processos que nós falamos, né? Eu preciso de fé por quê? Porque eu preciso acreditar que o ser humano pode ser melhor do que ele é. O bom da doutrina espírita, não é? Que ela nos faz ver a oportunidade que Deus nos dá nesse reencontro e que Ele acredita em nós. E qual é o nosso papel, não é? Acreditar como Ele acreditou em nós, no nosso irmão, que ele pode melhorar, que ele pode chegar num lugar mais longe do que ele está. Então, o Evangelho diz que não há ninguém nessa terra que seja ruim. A pior pessoa que você conhece no seu círculo social, ela tem algo bom. Às vezes não foi incentivada, não teve experiências para chegar a ser melhor, como nós. Se eu acho, vamos voltar àquele exemplo, se eu acho que eu tenho alguma condição boa, não condição financeira, interna, quantas pessoas me ajudaram a construir quem eu sou? E se com tudo isso, tirando como o Evangelho fala, nós somos homens de bem, nós nos acreditamos estar no caminho, não é? De trabalho, de vencer a si mesmos, de procurar auxiliar dentro do possível. Se mesmo com isso os espíritos dizem que nós somos orgulhosos, porque não sou eu, são os espíritos. O quanto que eu tenho que fazer para sair da condição que eu estou, para melhorar o outro? Jesus diz, né? Ninguém vai à casa de meu Pai se não passar por mim. Passar por Jesus não é ouvir sobre Jesus. Passar por Jesus é experiência, é desafio. É como a gente fala para o jovem: tá ruim, mas tá bom. Tá ruim andar com Jesus? É desafio, é vencer as suas dificuldades, é multiplicar talento que você acha que você nem tem. Semear, através do exemplo, a prática do bem para o outro. Olha, vamos ajudar o nosso irmão. Eu não sei se essa casa faz cesta básica. Faz cesta básica? A casa faz cesta básica. O que eu posso auxiliar? Porque não é para a casa, é para aqueles que são assistidos pela casa. Se eu não estou acostumada a doar, vamos exercitar. Porque se doar um alimento é difícil, imagine doar o seu amor. O quanto que não deve ser. Porque um alimento tem um valor estabelecido
e um caminho. Mas aquilo que a gente emprega, é fácil montar a cesta básica? Tem alguém aqui que teve experiência? Vamos voltar na Sara. A Sara é o nosso exemplo hoje, né? Ela fez uma prática em nome do bem. Foram 24 horas. Nós tivemos 24 horas. Podíamos fazer a cada hora uma ação. Se você tem uma melhor noção da responsabilidade, você pode até fazer mais. Mas supondo que a meta nossa é o nosso exemplo, uma ação por dia, por que a gente não faz? Que desculpa você dá? Parábola do rico e o Lázaro, todos conhecem? Todos conhecem a parábola? Não? Vou contar quantos minutos eu tenho, Amara? São 15, 5 minutos? Sim. Tem que ser rápido. Ainda bem que eu já vou até para o próximo para ficar legal. O que diz a parábola? Que havia um homem rico que comia bem, tinha as melhores vestes. Depois ele vai até as suas portas e vê um mendigo chamado Lázaro. Oferece as migalhas da sua mesa. Não vou comer essas migalhas, se vira. Maravilha. Assim por um bom tempo. Lázaro desencarna. Logo depois, o rico também. Chegado ao céu, diz a parábola, está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Logo ao chegar ao céu, o rico que vivia as tormentas dos mundos inferiores, avista alguém que coordenava lá e dizia assim, vendo de longe, é Lázaro. E falou para o Senhor, manda Lázaro que venha cá curar as minhas feridas, estou em tormentos. O nosso benfeitor que estava lá, meu irmão, quando tu estavas na terra, tu desfrutaste tudo que era bom. E o teu irmão só comia as migalhas. Ora, bolas, mas era assim que tinha que ser, assim eu fiz. Ó o orgulho. Nosso irmão explica. Nosso querido irmão Lázaro suportou seus desafios sobre a terra e merece estar onde está. O que acontece com o rico? Se desespera. Mas isso não pode ser, como é que eu saio daqui? Aí ele por um momento insano, né? Ele diz, já que eu não saio daqui, deixe que eu avise os meus parentes. Meio que por aí para nós, né? Quando a gente está no desafio mesmo, chama a mãe, chama o pai, chama a tia, alguém reza, alguém ora, alguém vem. Esquecido sempre de fazer a nossa parte. O irmão diz, meu amigo, por hora não é possível falar aos teus parentes, mas como? É só dizer, relatar o que sucede aqui, que com certeza eles ouvirão. Meu irmão, olha como os nossos amigos espirituais têm paciência conosco. Como bem diz a nossa irmã, os nossos anjos da guarda, tanto do espírito quanto da matéria, mãe, pai, irmão, tio, amigo, já mandaram os profetas, dizendo que vinha a lei de Deus. Mandaram Moisés dizendo que a lei de Deus é única. E o mestre, para falar de amor. E eles não ouviram. Você acha mesmo que eles vão me ouvir? O que conta os espíritos? Termina a parábola aonde nós estamos. O
que diz os Espíritos na continuação? Que o rico, cheio de tormentos, procurou se renovar. Sentia muita saudade de casa. E um belo dia teve a oportunidade de visitar aqueles que lá estavam. A família estava desarmonizada, o filho desencontrado, e ninguém lhe tinha saudade. Nenhuma. Ele volta à pátria espiritual depois desse mergulho, não é? No seu lar. Veja bem, hein? A nossa linha de afeto, como é que anda? Será que alguém ora mesmo por nós? Mesmo na nossa ausência? Ele volta, encontra o mesmo compatriota na mesma circunstância que ele foi no passado e pergunta: e aí, como te encontram os teus? Ah, os meus. E relata a mesma história. O orgulho faz isso conosco. Faz nós contarmos e recontarmos histórias como se fosse a primeira vez, lamentando sempre a infelicidade de algo que nós não melhoramos por nós mesmos. A parábola, a passagem, não conta de Lázaro. Cadê Lázaro? Só que o rico avistou que ele estava num bom lugar. Não conta mais. O que parece, não é? Que ele ganhou o reino dos céus. Aí a gente termina com essa mensagem de Jesus, não é? Na mesma ceia do início do nosso tema do dia de hoje. Jesus senta e chama os 12. Venham cá. Se alguém quiser ser o primeiro, eu não tenho que ser o melhor. Estar no primeiro lugar, porque isso não diz realmente de como eu sou feito, das experiências que eu posso compartilhar, de quantas pessoas eu posso levar comigo na minha melhora. É Jesus dizendo: quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Procuremos servir, meus irmãos, não é? Servir uns aos outros com gentileza, com bondade, com caridade. E, sobretudo, com amor ao adversário, seja do nosso afeto, da nossa presença, do nosso campo material, profissional. Sejamos benevolentes e usemos da indulgência, não é? Que os Espíritos dizem: pela ausência da indulgência, nós estamos nos digladiando dia a dia sem a presença do Cristo. Que Jesus, nosso amado Mestre, nos envolva hoje, agora e sempre, nos ensinando a amar como Ele nos amou.